Boa noite a todos. Primeiro, já obrigada pela paciência e é sempre um prazer e uma alegria estar aqui para falar de temas que nos são tão caros e falar entre amigos. Falar de reencarnação como oportunidade de vida é uma coisa que diz o respeito a todos nós de uma forma tão próxima e, no entanto, nós sabemos tão pouco sobre isso. Como todos sabem, o processo reencarnatório é tão importante dentro da doutrina espírita que faz parte do status fundante da doutrina, ao lado de Deus como fundamento do fundamento da vida, de Cristo como educador que ensina a refletir, do processo de livre-arbítrio e da integração entre os polissistema material e espiritual. A questão da reencarnação foi tão controversa quando Kardec trouxe, embora não seja um tema novo, já era falado sobre isso desde o tempo de Pitágoras, muito antes de Cristo, que Kardec se viu na obrigação de dedicar um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos a fazer considerações sobre essa pluralidade das existências. Lembrando que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, e nesse capítulo, em especial, ele se dedica apenas a fazer essas considerações. E ele começa a tecer considerações em torno das questões que eram combatidas, que eram contrapostas em relação à reencarnação. A primeira delas é a metempsicose, que é aquela ideia, a crença que ainda há em algumas doutrinas, em algumas culturas, de que um espírito pode reencarnar como numa outra forma, como outro ser. Hoje eu sou um ser humano, amanhã eu posso reencarnar como uma lagartixa. E assim, e por aí sucessivamente. Naturalmente não é algo que dentro da doutrina dos espíritos seja plausível, mas que é aceito por algumas culturas. Outra coisa que era colocado como contraponto à reencarnação era uma questão que Kardec considerou de conveniência. Esse negócio de reencarnação não existe não, porque eu não quero voltar aqui não. E Kardec é até muito irônico quando ele fala disso, que ele fala: desde quando Deus te pediu opinião para fazer as leis naturais? Desde quando ele precisa que você queira ou não alguma coisa? Portanto, isso faz parte da sua conveniência. Não convenceu. Outra coisa que ele coloca é sobre a utilidade do bem. Se a vida fosse finita entre o dia que eu nasço e o dia que eu morro, qual seria o sentido de fazer o bem? Vai acabar mesmo. A bondade divina é outra coisa que Kardec traz. Se temos uma única oportunidade de existência, por que alguns têm mais limitações que outros? Qual seria o sentido da bondade de Deus? Onde estaria a bondade de Deus, a sua justiça? E por aí ele começa a tecer vários outros comentários, como a existência prévia da alma, se o corpo termina, em que momento, onde estava essa alma que se agrega a esse corpo, e por aí vai. Mas Kardec não se esquece de completar ao final deste capítulo uma passagem de Jesus que está em João no capítulo 3. É um diálogo entre Jesus e Nicodemos, em que Jesus diz: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, perplexo, rebate: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez?
Jesus rebate: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. A SBE, a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, da qual essa casa faz parte, define a reencarnação como um processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Mas isso é feito com um objetivo. E o objetivo de todo esse processo reencarnatório é propiciar uma vivência de conhecimento, é auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Mas a reencarnação não é aleatória, como nada nesta vida é tão aleatório. E segue um princípio de identidade de frequência. Nós iremos reencarnar em um ambiente, em um local e em uma cultura que esteja na mesma frequência do nosso espírito, na mesma frequência de pensamento em relação com do idioma, dos usos, dos costumes, dos valores, das tradições, da história, etc. Tem uma mensagem de Emmanuel que é bastante conhecida, através de Chico. Eu vou pedir licença, embora já conheça, eu vou pedir licença porque eu achei bastante pertinente para isso, em que ele diz: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia na existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Além dessa sintonia, nós também reencarnamos dentro de um plano reencarnatório. E esse plano, esse traçado da nossa passagem pelo sistema material, ele é consciente. E nós vamos receber um maior ou menor auxílio dos espíritos, com quem temos afinidade, e espíritos de maior conhecimento, de acordo com o nosso nível de equilíbrio e consciência. Muito bem, as estrelinhas vêm à Terra e num processo aberto, respeitando sempre o livre-arbítrio. Porque na Terra nós vamos enfrentar contradições, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar obstáculos, facilidades, vamos administrar os encontros, os desencontros,
Mas estaremos nessa oportunidade alinhados ou não com o nosso plano, mas sempre, sempre de acordo com o nosso livre-arbítrio. E a construção do equilíbrio ou desequilíbrio vai ser de acordo com a natureza dos nossos pensamentos e dos nossos atos, unicamente, independente de outras pessoas, independente da situação. Somos nós que temos domínio sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos atos. E embora muitas vezes em desequilíbrio, o espírito sempre vai alcançar progresso em um ou outro aspecto do seu ser, ainda que não alcance um progresso de uma forma geral, de uma forma total, na totalidade da progressão do seu espírito, em algum aspecto esse progresso será alcançado. O professor Mauri vem nos falar sobre a importância desse corpo no processo reencarnatório. Porque muitas vezes, à medida que a gente se espiritualiza, nós podemos incorrer no erro de achar que somos mais espíritos do que corpo. De acharmos que a vida espiritual significa sermos apenas espírito. Mas é esse corpo que vai nos dar essa grande oportunidade para o espírito. O professor Mauri nos diz, no livro Antropologia Espírita, que a somaticidade, que é esse processo de estar no corpo, de vivenciar a experiência no corpo, que fundamenta a complexidade da existência. A dimensionalidade crítica da vida, a necessidade do conhecimento e do saber, a força do fazer, do deixar de fazer, a relação crítica funcional do viver cotidiano, do conhecer a diversidade, do relacionar-se com os semelhantes, do compor o encadeamento do futuro, à medida que se deseja, que se tem, que se pensa esse processo crítico da autodidaxia, que é o ser mestre de si mesmo. Ou seja, quando estamos num corpo, as nossas relações são realmente complexas, porque nós lidamos, de cara nós já vamos lidar com a diversidade, toda a diversidade que existe na vida, nas pessoas, nos locais, nos ambientes, e isso vai tornar a nossa vida complexa. Todos os nossos atos têm consequências, sejam eles bons ou não tanto. E essas consequências e todo esse desencadeamento vai formar essa complexidade dentro da nossa existência. E isso nos leva a tomar posicionamentos, a fazer escolhas todo o tempo, a escolher entre o fazer e o deixar de fazer, a escolher o que nós queremos para o futuro, que nós estamos construindo no presente, a partir dos nossos desejos. O que desejamos? O que queremos para nós? Como estamos construindo? Nos construindo. Todos sabemos, né, que passamos por um processo de esquecimento ao reencarnarmos. Mas o esquecimento é tão somente fatológico, não é cognitivo. Então, o que nós trazemos para essa vida são os nossos existentes, o que nós chamamos de existentes, que nada mais é do que um acervo de conhecimento e de experiência que nós adquirimos ao longo de
toda a história do nosso espírito, seja como encarnado ou como desencarnado. Os aprendizados que fizemos, eles não se perdem. É assim que se vê que uma criança, e às vezes a gente ainda se espanta, que uma criança de 5 anos toque piano divinamente. É um existente revelado. E esse conhecimento, ela não traz de agora. E da mesma forma como nós temos os nossos conhecimentos revelados e não precisamos chegar nessa estrutura tão diferenciada desse exemplo, né? As nossas habilidades comuns para lidar com a vida, mesmo a vida cotidiana, a habilidade para cozinhar, a habilidade de liderar, a habilidade de falar, de fazer as diversas atividades na vida, nós também podemos desenvolver outras, porque o espírito encarnado, ele vem exercitar as suas capacidades, vem constatar e desenvolver as suas potencialidades e construir o seu momento presente e futuro, administrando a vida. Quando colocamos as nossas capacidades em trânsito e constatamos e desenvolvemos esses potenciais, nós colocamos os existentes em trânsito para criar existentes revelados para uma nova encarnação. Ok? Então, essa evolução do espírito, ela vai se dar no plano material, mas também no plano espiritual. O processo é contínuo. E não está vinculado ao tempo de vida material, mas à quantidade de experiências, ao aproveitamento que se faz delas e à intensidade com que elas são vividas. Nós podemos encontrar idosos com comportamentos infantis, que não fizeram, que embora tenham tido uma longa experiência na vida, não souberam aproveitá-la o suficiente. Como vemos também pessoas às vezes mais jovens que vivenciam na intensidade as suas experiências, com quantidade, com qualidade e com bastante aproveitamento. E entre uma e outra encarnação, o espírito continua trabalhando. Esqueçam aquela história de descanso eterno, tá? Aprendendo, evoluindo, de modo que ele não reencarna no mesmo estágio que desencarnou. Então, o meu espírito, o meu corpo que desencarnou numa última encarnação, não é o mesmo que retornou à Terra. Retornou com novos conhecimentos, assim de todos nós, se essa evolução se dá nos dois planos. E aí nós entramos em algumas questões, que são alguns conceitos que, como eu lhes disse, ainda há pouco conhecimento. Nós absorvemos pouco do que seja realmente a reencarnação. Então, esses conceitos ainda são trazidos como hipóteses. Mas o que eu lhes trago desses conceitos hoje, de missão, provação, expiação e karma, é o entendimento que a SBE faz desses conceitos. Mas antes de mais nada, é preciso que esclareça que algumas reencarnações podem apresentar predomínio de um ou mais desses conceitos, em função da lei de causa e efeito, e das condições de equilíbrio e de harmonia do espírito, que é o que ele busca. E que esses conceitos, é importante que se diga, eles não são consequência de interferência ou controle sobre o espírito reencarnante. Portanto, não há qualquer ideia
de castigo, de punição e muito menos de recompensa. Tá? Não há privilégios e não há punições. Não há um Deus que castiga. A doutrina dos espíritos não acredita nisso. Missão. Para a SBE, missão é uma situação na qual o espírito reencarnante aplica os seus conhecimentos que já são internalizados a favor de uma pessoa ou do grupo de sua convivência. É como se diz em negócios, o que você traz à mesa, o que você pode, com o que você pode contribuir. A minha missão é essa, é trazer o conhecimento que eu já tenho e compartilhá-lo por onde eu ando. Provação. Essa é outra bastante controversa. Para a SBE, provação é uma situação na qual o conhecimento que está em processo de acomodação e internalização, ele deve ser vivenciado. É a situação na qual o espírito é desafiado no limite de seu conhecimento. É esse sentido mesmo, de prova. Você aprendeu? Sabe? Vamos ver se aprendeu de verdade. Tá? Vamos comprovar isso. Expiação. Para a SBE, expiação não se refere à aplicação de conhecimento, mas à consequência de um conhecimento aplicado que provocou desdobramentos difíceis, desagradáveis, muitas vezes dolorosos, e que o responsável deverá enfrentar. Se nós estamos causando desequilíbrio em nosso entorno, porque quando nós causamos desequilíbrio em outra pessoa, isso está também se multiplicando. Portanto, não é só pontual. E se nós fazemos isso, esse reequilíbrio, ele precisa ser recuperado, porque esse reequilíbrio também vai voltar para nós. Ao causar o desequilíbrio, eu também me desequilibrei e eu preciso retornar a esse equilíbrio, e para isso eu preciso aplicar esse conhecimento, o conhecimento que eu tenho. Karma é outro conceito que ainda é útil dentro da doutrina dos espíritos, mas que é muito importante que a gente se atente que ele tem um conceito diferente de outras doutrinas e de outras culturas. Para a SBE, karma é uma situação na qual o espírito está enfrentando as consequências de seus atos que lhe provocaram um desequilíbrio muito intenso, tanto em qualidade como em quantidade, e que, pela sua intensidade, o espírito poderá levar toda uma encarnação, até mais de uma, para recuperar o seu equilíbrio. Não se esqueçam de que todos esses conceitos fazem parte do nosso plano reencarnatório, mas que também nós podemos estar gerando essas condições, né, de provação, expiação em karma, nessa própria encarnação. Ok? Mas a busca do espírito vai ser sempre pela homeostase, vai ser sempre pela busca do equilíbrio, da harmonia consigo mesmo, da sua integralização. E para isso, ele vai procurar sempre a cura, o alívio, o consolo, o conhecimento técnico de que necessita para fazer essa homeostase, o conhecimento moral e o conhecimento afetivo. Uma pessoa em desequilíbrio, ela vai estar sempre em recuperação, seja por uma reação própria,
E quando isso não é possível, quando a pessoa está extremamente fragilizada, também pela ajuda de outras pessoas. Mas cada uma no seu tempo, cada uma com suas travas. E o que são essas travas? Às vezes as travas podem ser uma teimosia, às vezes pode ser um trauma, pode ser um medo, tá? Mas cada pessoa vai fazer isso. Nós vamos determinar, através do nosso livre-arbítrio, as limitações que nós queremos enfrentar, que muitas vezes nem existem, elas estão só na nossa mente. Então, podemos entender, em resumo, que a reencarnação é uma oportunidade de aprendizado. Sobretudo isso. É uma oportunidade de aplicarmos aquilo que já sabemos, de superarmos essas limitações através de vivências sucessivas no polissistema material. E é uma afirmação da unidade e da continuidade da vida, porque a vida é uma só. A vida não começa no dia que eu nasço e termina no dia que eu desencarno. A vida do espírito é uma só, com etapas na vida espiritual, etapas na vida material. E sobre essa unidade, muitos filósofos discorreram sobre isso. Não necessariamente espíritas, espiritistas ou espiritualistas. Um deles, muito preocupado com essa questão, né, do humano querer separar o corpo e o espírito, foi Jean-Paul Sartre, um grande filósofo do século XX, que disse que o problema, embora ele não citasse diretamente o espírito, é o entendimento, é exatamente o mesmo entendimento que ele faz, dizendo que o problema do corpo e de suas relações com a consciência, essa consciência, isso que ele chamou de consciência, é o que nós chamamos de espírito, é geralmente obscurecido pelo fato de começarmos considerando o corpo como certa coisa dotada de leis próprias e suscetível de ser definido do lado de fora, enquanto a consciência é alcançada pelo tipo de intuição íntima que lhe é própria. Sabe aquela história de que a carne é fraca? Tá? É uma completa dissociação. Como se naquela carne não existisse um espírito. Como se naquela carne não existisse uma consciência. Se fosse apenas uma carne. Irmão Grimm nos diz que é um dos espíritos que nos auxilia, mentores desta casa, nos diz que para evoluir é preciso adaptar e que para adaptar é preciso reabilitar, criar sempre novas habilidades. Textualmente, o processo da reencarnação é a plenitude do espírito nas lides da terra. Vejam a importância disso. É o aprendizado constitutivo do cognitivo, acrescentado ao que já se conhecia. É o que eu aprendo e acrescento ao que eu já sabia. É a dimensão da afetividade na família, no social. Eu vou viver a diversidade num ambiente que me é afetivo, num ambiente, com pessoas com quem eu tenho afetividade. Portanto, é toda uma reabilitação permanente feita pelo aprendizado, pelas experiências nas lides da matéria. Nós temos muito mais a falar sobre reencarnação. Nós vamos ficar com esses conceitos
por enquanto, tá? Voltaremos a falar sobre isso em outra oportunidade. E vamos refletir sobre isso, pensando como nós estamos aproveitando essa nossa encarnação, essa grande oportunidade que estamos recebendo. E cada vez que nós estivermos frente a frente com alguma dificuldade, com os nossos obstáculos, a gente se lembrar de agradecer essa oportunidade, porque é através dela que nós vamos evoluir. É isso que vai nos fazer crescer. E à medida que nós crescermos, o jugo será cada vez mais leve. Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós vamos passar para um momento de paz.